Você já percebeu a contradição que explode no coração do livro de Jonas? O profeta de Deus não foge porque tem medo de morrer. Ele foge porque tem medo de Deus ser bom demais. Pensa nisso. Um homem chamado para pregar contra uma cidade cruel não foge do perigo da missão. Foge da possibilidade de sucesso. Foge da chance de ver inimigos arrependidos, perdoados. E a confissão está escrita sem maquiagem, como uma lâmina. Em Jonas capítulo 4, versículos 1 e 2, Jonas fica irado e diz ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigo, mas depois te arrependes. Então eu te pergunto, com o peso dessa frase em cima do peito, você consegue celebrar a misericórdia de Deus quando ela alcança quem te feriu? Quando ela toca aquela pessoa que você acha que não merece mais nada? Quando Deus derrama graça em quem você queria ver caindo? E aqui está o mistério teológico que vira você do avesso. Se Jonas está totalmente errado, por que Deus não o esmaga? E se Jonas está enxergando algo real, que Deus ama inimigos, então que tipo de Deus é esse, que prefere perder o prestígio dos certinhos para salvar os imperdoáveis? Você não está apenas lendo uma história sobre um peixe. Você está encarando um espelho. E, para quebrar seu orgulho com ternura e sua dureza com verdade, Deus costura 3 histórias numa mesma ferida. Jonas, o profeta que desce, um pai que corre para abraçar o filho que humilhou, e um apóstolo que descobre que o impuro pode ser o próximo alvo da graça. Vamos ver isso acontecendo agora. A palavra do Senhor vem como uma ordem que não pede licença. Em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, o Senhor fala: Vá à grande cidade de Ninive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas ouve. E não é uma audição neutra. É como se a frase entrasse no ouvido e arranhasse por dentro. Nínive. O nome acende imagens que ele tenta apagar: crueldade, opressão, humilhação. O tipo de maldade que não fica no boato, fica na pele. O coração dele dispara, e não é por coragem. É por indignação. Senhor, Nínive não merece aviso. Nínive merece fim. A mente dele corre como cavalo solto. Se eu for, e se eles se humilharem, e se Deus perdoar, então o que acontece com a justiça? O que acontece com a dor dos que sofreram? Ele está em pé. Ele poderia dizer sim. Mas a primeira grande ação de Jonas é uma descida. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, a escritura crava: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que ia para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ele desce. É isso que você precisa sentir. Não é só uma mudança de direção, é uma queda. Jonas desce para Jope com o corpo apressado e o espírito travado. A mão dele aperta moedas. Metal frio contra pele quente. Ele paga a passagem como quem compra silêncio. Ele pisa no navio como quem pisa num esconderijo. Por fora, tudo parece resolução. Por dentro, é pânico moral. Se eu desaparecer, a ordem morre comigo. Ele tenta acreditar nisso. Mas uma coisa está errada: a ordem veio do Deus vivo. As tábuas do convés rangem. Jonas caminha rápido. Ele evita olhos, evita perguntas. Ele quer o porão. Ele quer profundidade. Ele quer distância. E, enquanto ele desce no navio, o céu já está trabalhando contra ele. Não porque Deus odeia Jonas, mas porque Deus se recusa a perdê-lo. Em Jonas capítulo 1, versículo 4, a frase vem como trovão escrito: Então o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e caiu sobre o mar uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava arrebentar-se. O navio treme como se tivesse ossos. O vento bate e não pede desculpa.
A água sobe e desce em golpes que parecem punhos. E os marinheiros, homens que já viram tempestade, agora veem uma tempestade diferente. Não é só clima, é juízo. Em Jonas capítulo 1, versículo 5, o texto diz: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E lançaram ao mar a carga do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, tinha descido ao porão, onde se deitou e caiu em sono profundo. Sente a ironia que corta como faca? Pagãos clamam. O profeta dorme. Eles jogam carga, jogam esperança, jogam lucro, tudo para sobreviver. Jonas joga a consciência num travesseiro de fuga. Lá embaixo, no porão, o ar é pesado. A madeira estala acima da cabeça dele. A água se infiltra. O navio geme. E Jonas apaga. Não é descanso santo. É anestesia. É o sono de quem não quer conversar com Deus e não quer encarar a própria raiva. Passos descem cambaleando. Um homem agarra Jonas, sacode o ombro dele com mãos molhadas. A voz sai rasgada, misturada com desespero e indignação. Em Jonas capítulo 1, versículo 6, o capitão grita: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não morramos. Jonas abre os olhos e a realidade entra como água gelada. Ele sente o balanço, sente o cheiro de medo, sente que ele carregou algo invisível para dentro daquele navio. Lá em cima, eles tiram sortes. Não é superstição vazia naquele momento, é desespero procurando sentido. E a sorte cai em Jonas como uma sentença. O círculo se fecha. Os homens encaram Jonas. Quem é você? O que você fez? Por que isso está acontecendo? Jonas engole seco. A garganta parece areia. Ele sabe a resposta e odeia a resposta. Em Jonas capítulo 1, versículo 9, ele diz: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Sente o choque dessa frase? Eu temo o Senhor. Mas ele foge do Senhor, o Deus que fez o mar, e ele tenta usar o mar como esconderijo. Os marinheiros ficam aterrorizados. Não é só medo de morrer. É aquele medo de perceber que você mexeu com algo maior do que vento. Eles perguntam: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O mar não dá trégua. O navio chora madeira partida. Um homem escorrega, bate o joelho, levanta com dor e continua puxando corda. Eles se movem como se cada segundo fosse o último. E Jonas, naquele instante, tem uma clareza amarga. A mão dele treme. Não é heroísmo bonito. É rendição dura. Em Jonas capítulo 1, versículo 12, ele diz: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele não diz isso com sorriso. Ele diz com peso. É por minha causa. Ele sente a própria culpa como pedra no estômago. E, por trás da culpa, ele sente outra coisa mais funda. Ele prefere afundar do que obedecer e ver Nínive perdoada. Os marinheiros não querem. Eles remam. Eles lutam. Em Jonas capítulo 1, versículo 13, eles se esforçam para voltar à terra, mas não conseguem. O mar só piora. Então algo muda. Eles param de clamar aos seus deuses. Eles olham para o Deus de Jonas. E em Jonas capítulo 1, versículo 14, eles clamam ao Senhor: ó Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não nos consideres culpados de matar um inocente, pois tu, Senhor, fizeste o que desejaste. Escuta isso. Pagãos oram com teologia mais humilde do que o profeta. Eles tremem, mas se rendem. Jonas conhece o nome, mas resiste ao coração do nome.
As mãos deles seguram Jonas. O braço dele é puxado. A roupa dele gruda no corpo. O vento grita. O sal arde nos olhos. Eles o levantam. Jonas sente o vazio do lado de fora do navio, aquele buraco de morte. Ele fecha os olhos por um segundo. O pensamento vem como um sussurro venenoso. Melhor isso do que Nínive cantando louvores. E então eles soltam. O corpo de Jonas corta o ar, bate na água, e o mar o engole como boca. Frio absoluto. Som abafado. Pressão. O mundo vira peso. E no instante em que Jonas desaparece, em Jonas capítulo 1, versículo 15, o texto diz: Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar revolto, e este se aquietou. O silêncio chega como um milagre. Os marinheiros ficam parados, respirando forte, olhando o mar agora calmo, como se a superfície tivesse acabado de lembrar quem manda. E em Jonas capítulo 1, versículo 16, temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Enquanto Jonas afunda, pagãos sobem em reverência. Enquanto Jonas desce, o coração deles sobe. Essa é a ironia que Deus usa para humilhar o orgulho do seu servo. A água puxa Jonas para baixo. O peito dele queima por ar. Ele abre a boca e engole sal tosse, mas só entra mais mar. Os braços se movem em desespero inútil. A mente dele grita: não era para terminar assim. E outra voz, mais mansa, mais firme, sussurra por dentro: você não termina quando eu ainda estou escrevendo. E então, providência. Não aplausos. Não espetáculo. Uma providência estranha. Em Jonas capítulo 1, versículo 17, a palavra diz: O Senhor providenciou um grande peixe para que engolisse Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Engolido. Sem testemunha. Sem palco. Sem controle. Jonas não está no centro do mundo agora. Ele está no ventre de uma criatura, apertado, úmido, escuro, com cheiro de morte. A pele dele arrepia. A respiração é curta. A garganta arde. E aqui a narrativa desacelera por dentro, mas fica urgente por fora. Porque a batalha de Jonas não é contra a água. É contra o coração dele. Lá dentro, ele não tem para onde correr. Cada vez que ele tenta se mexer, a parede viscosa pressiona. O estômago do peixe se contrai como se a própria criação dissesse: você não foge do Criador. E, no abismo, Jonas faz o que evitou fazer no convés. Ele ora. Em Jonas capítulo 2, versículos 1 e 2, lá de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e tu ouviste o meu clamor. Angústia tem textura. É a sensação de estar vivo sem controle. É a consciência acordando onde você não queria acordar. Jonas sente a própria teimosia como corrente no tornozelo. Ele lembra a queda. Ele lembra o mar. Ele lembra a calma imediata. E ele entende: Deus não está só punindo. Deus está perseguindo com graça. Jonas fala com o Senhor e cada palavra raspa a garganta. Eu gritei do ventre da morte. E ele grita de verdade. Não é poesia suave. É desespero honesto. E enquanto ele ora, a memória dele se abre como livro. A presença do Senhor não é um lugar onde você se esconde. É um fogo que te encontra. Ele confessa com o corpo tremendo, com a alma encolhida: eu fui longe, mas não fui longe o suficiente. Ele sente culpa por ter colocado homens em risco. Ele sente vergonha por ter dormido enquanto outros clamavam. Mas então vem a frase que é uma chave, um portal, um soco na soberba. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas declara: a salvação vem do Senhor. Sente o que ele está dizendo? Salvação não vem da minha reputação. Não vem do meu controle.
Não vem do meu senso de justiça do tamanho do meu rancor. Salvação vem do Senhor. E quando essa verdade entra, algo se move no invisível. Deus não debate com Jonas dentro do peixe. Deus não faz sermão. Deus dá ordem. Em Jonas capítulo 2, versículo 10, o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vomitado. Não é glamouroso. Não é triunfo. É recomeço. Jonas sai cuspido, sujo, com o corpo tremendo, com a boca amarga, com o cheiro do abismo agarrado nele. Ele cai de joelhos, tosse, cospe água, puxa ar como se fosse a primeira vez que respira. E agora vem a misericórdia que dá segunda chance. Não porque Jonas mereça, mas porque Deus é fiel ao propósito. Em Jonas capítulo 3, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu lhe darei. Pela segunda vez. Isso deveria quebrar você. Deus não cancela Jonas. Deus repete o chamado. O mesmo Deus que manda a tempestade manda nova oportunidade. Jonas se levanta. As pernas dele ainda parecem fracas. A pele dele ainda lembra o sal. Mas agora ele anda. Não com alegria. Com obediência ferida. Séculos se passam, e o coração humano continua o mesmo. Porque, muito depois de Jonas resistir à misericórdia para inimigos, Jesus conta uma história que atravessa o mesmo nervo. E essa história não tem peixe. Tem mesa vazia. Tem herança arrancada. Tem um pai humilhado. Jesus fala e a parábola entra como faca doce. Em Lucas capítulo 15, versículo 11, ele diz: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo não espera a morte do pai. Ele pede a herança como se o pai já estivesse enterrado. O pedido é insulto. É violência emocional. O pai sente o golpe no rosto sem mão visível. A casa fica em silêncio. O filho mais velho segura o maxilar, tenso, pensando, ele ousa. E o pai divide. Dias depois, o mais novo parte. Ele segura a bolsa. O metal das moedas pesa e ao mesmo tempo promete leveza. Ele vai para longe e gasta tudo como quem tenta apagar um vazio com barulho. Mas o dinheiro acaba. A fome começa. E a dignidade dele desce. Desce como Jonas desce. Ele vai parar em porcos. Em Lucas capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém. Essa palavra pesa. Ele olha para as mãos sujas, sente o cheiro, sente o estômago doer como se rasgasse. E então vem aquele estalo interno: eu estou morrendo e, na casa do meu pai, até os empregados têm pão. Ele ensaia uma frase, não porque é ator, mas porque tem medo. Ele repete baixinho, com vergonha queimando o rosto: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele volta. Cada passo é um pedido de misericórdia. Cada passo é uma lembrança do que ele destruiu. E o pai faz algo escandaloso. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, Jesus diz: mas quando ainda estava longe, seu pai o viu e, com compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O pai corre. Um homem respeitado não corre. Correr é expor a vergonha, levantar poeira, perder postura. Mas ele não está defendendo orgulho. Ele está resgatando um filho. O filho tenta falar o discurso. A voz falha. Ele sente o abraço apertado, sente o rosto do pai encostar, sente beijo na testa como quem recebe vida. Pai, pequei. E o pai não deixa a culpa virar prisão. Ele ordena a festa. Roupa nova, anel, sandálias, carne gorda, música, alegria. Mas existe outro filho.
E aqui a história encosta em Jonas como duas chagas se tocando. O filho mais velho está no campo. Ele ouve a música de longe e a música o irrita. Ele pergunta e recebe a notícia: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho cevado. Ele não entra. Ele trava na porta como Jonas trava diante da misericórdia. O pai sai. O pai se humilha de novo. Ele súplica. E o filho mais velho explode: eu te sirvo há tantos anos, e nunca me deste nem um cabrito. Ele não está apenas com raiva do irmão. Ele está com raiva do pai ser bom. Percebe? Jonas é o irmão mais velho com título de profeta. Jonas é o homem que prefere justiça sem coração à misericórdia com risco. E agora, Jonas está diante de Nínive. Ele entra na cidade como quem carrega uma mensagem que não quer entregar. Ele anda e proclama. Em Jonas capítulo 3, versículo 4, daqui a 40 dias Nínive será destruída. A frase cai como pedra. Os ninivitas se olham. Um homem sente o sangue gelar. Uma mulher aperta o filho contra o peito. Um líder engole seco. Destruída. E acontece o impossível. Em Jonas capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O maior, o menor, a cidade inteira fica menor diante de Deus. A notícia chega ao rei. Ele desce do trono. Em Jonas capítulo 3, versículo 6, ele se levantou do trono, tirou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei desce. Jonas desce. Todo mundo desce. Porque é assim que a graça começa, com queda de orgulho. E então Deus faz o que Jonas mais temia. Em Jonas capítulo 3, versículo 10, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então arrependeu-se e não os destruiu como tinha ameaçado. O céu não celebra com barulho, mas a terra respira. Uma cidade que merecia juízo recebe tempo, recebe misericórdia, recebe chance. E Jonas não canta. Jonas não abraça. Jonas não diz glória a Deus. Jonas queima. Em Jonas capítulo 4, versículo 1, mas Jonas ficou muito descontente com isso e enfureceu-se. Enfureceu-se. A raiva dele tem motivo. Deus não se comporta como Jonas queria. Deus é Deus. Ele ora, mas não é a oração do peixe. Agora é acusação. Em Jonas capítulo 4, versículos 1 e 2, sim, de novo, porque isso é o centro de tudo, Jonas diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigo, mas depois te arrependes. A bondade de Deus vira ofensa para o coração ressentido. E Deus não responde com trovão. Deus responde com pergunta. Em Jonas capítulo 4, versículo 4, o Senhor perguntou: você tem razão para ficar irado? Essa pergunta ecoa. Porque Deus não está só lidando com Nínive. Deus está lidando com Jonas. Deus está caçando o profeta para salvar o profeta da própria dureza. Jonas sai da cidade e se senta para ver o que acontece. Ele quer assistir ao fogo. Ele quer ser confirmado. Então Deus ensina com uma parábola viva, do jeito que só Deus sabe, sem humilhar por crueldade, mas expondo por amor. Em Jonas capítulo 4, versículo 6, então o Senhor Deus fez nascer uma planta para dar sombra a Jonas e aliviar seu desconforto, e Jonas ficou muito alegre por causa da planta. Jonas se alegra. Não por Nínive viva, por uma sombra na cabeça. E em Jonas capítulo 4, versículo 7,
Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme, que atacou a planta, e ela secou. O alívio morre. O sol bate. A pele queima. A garganta seca. Jonas sente o desconforto e explode de novo. Em Jonas capítulo 4, versículo 9, Deus pergunta: você tem razão para ficar irado por causa da planta? Jonas responde: tenho. Estou irado a ponto de desejar a morte. Então Deus encosta o dedo na ferida e abre a lógica do céu. Em Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11, o Senhor diz: você teve compaixão de uma planta que não cultivou nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais. E o livro termina sem resposta de Jonas. Como se Deus deixasse o final aberto para que você entrasse nele. Para que eu entrasse nele. Mas Deus não deixa o mundo sem resposta. Porque, séculos depois, a graça atravessa outra fronteira, e não é Nínive. É a casa de um gentio. E o mensageiro não é Jonas. É Pedro. Pedro está no terraço, com fome. O corpo pede comida. A mente está ocupada. E então Deus mexe no sistema religioso dele. Em Atos capítulo 10, versículos 11 e 12, Pedro vê o céu aberto e algo como um grande lençol descendo, contendo todo tipo de animais. E em Atos capítulo 10, versículo 13, uma voz diz: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro retrocede por instinto. Em Atos capítulo 10, versículo 14, ele responde: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E então vem a frase que derruba muros. Em Atos capítulo 10, versículo 15, a voz fala: não chame impuro ao que Deus purificou. Sente o tremor espiritual? É como se Deus dissesse: Pedro, sua Bíblia não é um escudo para sua preferência. É uma ponte para o meu amor. Homens chegam chamando Pedro. Cornélio, um gentio, está esperando. Pedro vai com o coração em conflito. Ele entra na casa e percebe que Deus está fazendo com gentios o que fez com marinheiros, com ninivitas, com o filho pródigo. Em Atos capítulo 10, versículo 28, Pedro confessa: Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E quando Pedro prega, o Espírito Santo cai. Em Atos capítulo 10, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O céu está dizendo: eu não sou propriedade de um grupo. Eu sou Salvador. Agora junta as três histórias como Deus quer que você junte. Jonas foge porque Deus é misericordioso. O irmão mais velho trava porque o pai é misericordioso. Pedro resiste porque Deus é misericordioso com quem ele aprendeu a manter distante. E aqui vem o veredito espiritual, simples e brutal. O maior escândalo para o coração humano não é o juízo de Deus. É a graça de Deus para o outro. Porque a graça nos dá alívio quando ela nos alcança, mas nos confronta quando ela atravessa a rua, atravessa a cultura, atravessa nossa dor, e toca alguém que nós marcamos como Nínive. Agora o espelho vira para você, hoje. Sua Nínive tem nome. Pode ser alguém que te traiu. Pode ser um grupo que você aprendeu a desprezar. Pode ser um tipo de pessoa que te dá nojo moral. Pode ser até alguém dentro da sua casa. E a pergunta de Deus não é: você consegue pregar? A pergunta de Deus é: você consegue se alegrar quando eu salvo? E aqui é onde Cristo resolve o escândalo. Jonas desce ao mar por culpa própria. Ele está colhendo a fuga. Jesus desce até a morte por amor. Ele está carregando a fuga dos outros.
Jesus mesmo aponta para Jonas como sinal. Ele é o profeta melhor. Ele não foge de Nínive. Ele caminha em direção ao nosso pecado. Ele não dorme no porão enquanto o mundo afunda. Ele se entrega na cruz para que o mar do juízo se acalme sobre nós. Então, se você foi alcançado quando também era inimigo, quando também estava longe, quando também estava sujo, como você pode negar misericórdia a quem se arrepende? Não é sobre minimizar o mal. Nínive é perversa. O pecado é real. O arrependimento é necessário. Mas quando o arrependimento acontece, o coração do Pai se move. E agora eu te convido a uma resposta que não é performance. É rendição. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca a luz no nosso coração. Mostra onde nós somos Jonas, zelosos por justiça, mas duros com misericórdia. Mostra quem é a nossa Nínive. Nós confessamos, muitas vezes preferimos estar certos a sermos parecidos contigo. Perdoa-nos. Pai, dá-nos o teu coração, um coração que odeia o pecado, mas ama o pecador, um coração que não negocia a verdade, mas celebra o arrependimento, um coração que não se assenta para assistir destruição, mas se levanta para anunciar vida. E Jesus, transforma nossa identidade. Não somos donos da graça, somos alcançados por ela. Onde havia rancor, planta compaixão. Onde havia indiferença, acende intercessão. Onde havia orgulho, derrama humildade. Se essa palavra te encontrou, escreve aqui nos comentários, quem é a minha Nínive, nem que você escreva de forma discreta, só para você e Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa reaprender a misericórdia do Pai. Eu sou o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura. Que o Senhor te abençoe e te faça andar no caminho da graça e da verdade, e que você conheça, em nome de Jesus, a alegria do Pai quando um pecador se arrepende. Amém.